amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Nosso questionamento hoje, na nossa série Gotas Bíblicas, vem ao encontro do mistério da cruz. E partiremos da passagem em que Paulo se mostra muito direto. Nós pregamos Cristo crucificado. Por que pregar Cristo crucificado? Não estariam os cristãos, os católicos, na contramão da história? De uma história que foge do sofrimento e de tudo que pesa sobre os ombros, buscando antes as zonas de conforto e centrada no individualismo e na autossatisfação de cada um? Pois a passagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25, é um dos textos mais importantes do apóstolo sobre o mistério da cruz. Aliás, foi esse o primeiro ponto a ser pregado pelos apóstolos. Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou. O Filho de Deus morreu pelo homem. Logo, os cristãos começaram a se perguntar por que Deus morrera por nossos pecados. E a resposta que iluminou a igreja foi: porque nos amava. Jesus Cristo sofreu e morreu livremente porque nos amava. Não por acaso, não por necessidade, não devido a forças ocultas ou razões históricas que o tivessem arrastado sem se dar conta ou a contragosto. Quem afirmasse isso estaria esvaziando o Evangelho, que é a alegre mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus. Amor que se manifesta em toda a Sagrada Escritura. Amor misericordioso e incompreensível, que o próprio Deus compara ora ao amor de uma mãe, em Isaías, ora ao amor de um pai, em Oséias, ao de um esposo, novamente em Isaías. Resumindo pela boca de Jeremias: com amor eterno eu te amei. Então, quando Paulo escreveu esta primeira carta para os cristãos de Corinto, uma metrópole grega cosmopolita, onde coexistiam muitas religiões e povos, desde as classes mais altas até as mais humildes, também foi isso que pregou. E foi criticado porque não usou a filosofia, a sabedoria e a retórica, apesar de ter sido treinado como o mestre Gamaliel para isto. Ao contrário, Paulo fez a defesa do Evangelho e do poder deste a partir do mistério da cruz, com as seguintes palavras: os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Procuremos então entender. Primeiro, por que Paulo diz que os judeus pedem milagres? Paulo sempre começava suas pregações nas cidades em que chegava pelas sinagogas. Depois ia aos pagãos. Era o seu método. Quando ele fala que os judeus pedem sinais, está querendo dizer que pedem milagres, atos prodigiosos, maravilhosos. Esse é o significado da palavra sinais para ele, como era para o evangelista João, que fala nos sinais de Jesus, como a transformação da água em vinho, o primeiro sinal narrado por esse evangelista, como ele mesmo diz, que conhecemos como o milagre das bodas de Caná. A palavra grega para sinais é semeion, e significa uma ação visível, maravilhosa, que aponta para além dela, para algum mistério invisível. Quando Paulo ia às sinagogas para proclamar o Cristo, as pessoas que ali estavam lhe pediam sinais para verificar as suas afirmações sobre Jesus. Ele também irá pregar com poder e milagres, como diz aos Romanos, para validar a veracidade de sua mensagem. Mas não aqui para os coríntios, que a recém estão se convertendo. E então, ele passa a comentar como os gregos o ouvem. Paulo diz que pedem sabedoria.
A palavra é Sofia, daí temos filosofia, que se costuma traduzir por amor, a sabedoria. Esse amor, philos, não é de qualquer tipo, é o amor por um amigo. E a pessoa que é amiga da sabedoria é o filósofo. Esses gregos, portanto, querem usar de filosofia, querem usar a razão para verificar a verdade, a autenticidade do Evangelho. Nós sabemos que podemos examinar empiricamente, experimentalmente, uma realidade que se manifesta, olhando para os fatos e as informações comprovados. E também podemos analisar uma realidade através de sinais ou ainda da reflexão da razão. Porém, aqui, Paulo afirma que prega Cristo crucificado. E isso é um grande obstáculo para o entendimento, tanto dos judeus como dos gregos. Para entender as duas afirmações que Paulo faz a respeito da cruz, para uns e outros, é preciso conhecer o contexto judaico e greco-romano da cruz de Jesus. Saber como a cruz era compreendida naqueles tempos. Pois bem, o livro do Deuteronômio, no capítulo 21, versículos 22 e 23, traz uma passagem da lei de Moisés, segundo a qual quem quer que morresse pendurado numa árvore era um maldito por Deus. Talvez hoje não liguemos a expressão morrer pendurado com a crucifixão e vejamos aí dois métodos diferentes de execução da pena de morte. Mas no mundo antigo, esses métodos estavam juntos. Havia muitas formas de pendurar uma pessoa condenada, e entre elas se incluía a morte por crucifixão, às vezes simplesmente denominada suspensão. Qualquer modo de pendurar uma pessoa na madeira, não importa a forma que a madeira tomasse, cruz ou não, era identificada ou associada com o que hoje chamamos de crucifixão. O método que foi usado com Cristo era amplamente empregado pelos romanos para executar escravos. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, Paulo dá exatamente a interpretação do Deuteronômio de que falamos acima, ao dizer que Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldito por nós. E complementa, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. A razão pela qual Paulo diz que a cruz é uma pedra de tropeço para os judeus é porque a palavra grega para pedra de tropeço é skandalon. É algo que faz tropeçar. Se houver um escândalo na estrada, quem está passando pode tropeçar nele e cair. Então, a crucifixão de Jesus é uma pedra de tropeço para os judeus, porque, de acordo com a sua lei mosaica, a pessoa crucificada era um maldito por Deus. E, no entanto, Paulo afirma que Jesus é o Messias, o rei tão esperado de Israel e o Filho de Deus. Para o judeu, isso era uma contradição. Todo judeu conheceria a Torá e, ouvindo o que aconteceu com Jesus, iria concluir que o crucificado não era um abençoado, e sim um amaldiçoado por Deus. Ter sido crucificado era uma contradição à identidade messiânica de Jesus que Paulo estava proclamando. Era uma razão para não crer no Evangelho, ou seja, um obstáculo, uma pedra de tropeço, um escândalo. Por outro lado, do ponto de vista greco-romano, a crucifixão era a forma mais vergonhosa de morte, terrível pelo sofrimento físico e a tortura que envolvia, e porque só era reservada para os escravos, já que os cidadãos romanos eram executados pela decapitação, como aliás foi Paulo ao fim de sua prisão em Roma. Já Pedro foi crucificado porque não era um cidadão romano, mas um vassalo judeu do império. Cícero, o famoso orador romano do primeiro século, sobre a vergonha da crucifixão, chamava-a de a árvore da vergonha e ainda acrescentava: o carrasco, o véu da cabeça e a própria palavra cruz devem se afastar não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas de seus pensamentos, seus olhos e seus ouvidos.
porque não só a realidade do ato, mas também a mera menção dele não é digna de um cidadão romano, que é um homem livre. Na sua Horácio contra Verres, número 16, Cícero diz isso. A crucifixão era reservada para os escravos e aqueles que eram ninguém no império. Portanto, o cidadão não deveria sequer pensar nela. Assim, quando Paulo diz aos coríntios que Jesus de Nazaré, que foi crucificado, é o Filho de Deus, o Rei e Salvador do mundo, os seus ouvintes pensam que se trata de algo impossível. Por definição, um escravo não é um rei, sequer é um cidadão, muito menos o Senhor dos Senhores. Por isso Paulo diz que a cruz é loucura para os pagãos. A palavra grega é moria, que significa imbecil, idiota. É uma idiotice, uma loucura para os gregos dizer que um crucificado é Salvador e Rei. Então, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas os apóstolos pregam Cristo crucificado. Contudo, para aqueles, judeus ou gentios que foram chamados, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Talvez a grande dificuldade estivesse em que o Deus dos filósofos era um Deus que devia ser amado, não um Deus que ama e que ama primeiro, como provou Jesus. O fato é que a crucifixão de Cristo não pode ser encarada da perspectiva terrena, do mundo, mas é preciso ir além, ao mistério invisível daquele que está pendurado na cruz e ao mistério da razão pela qual ele está ali, aquilo que ele está realizando através da sua paixão e do derramamento do seu sangue, por meio dos quais se torna o verdadeiro canal de Deus para a redenção de todos, judeus e gentios, todas as nações. O problema do pecado é universal, não é de um ou outro povo, e quem o expiará é o Salvador universal. Então, Cristo crucificado é o centro da pregação cristã, porque é o sinal do amor de Deus pela humanidade. Deus derrama seu amor na cruz. Todos os que se aproximam dele com o coração simples são transformados pelo seu amor. São João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, grande pregador de Constantinopla, pregando sobre esta passagem, procura explicar como a cruz, embora devesse repelir as pessoas, porque parece um escândalo e uma loucura, na verdade as atrai. É por contradições que Deus opera e vence. O Evangelho produz o oposto do que as pessoas querem ou esperam, mas é exatamente esse fato que as persuade a aceitá-lo ao final. Crisóstomo diz isso nas suas homilias sobre a primeira carta aos Coríntios. Ao contrário de muitos pregadores de hoje, Paulo não se limita a suportar a existência de uma cruz incômoda, mas é a própria cruz que ele prega, que ele propõe. Porque pregar que Cristo morreu por nossos pecados é uma mensagem poderosa e efetiva para chamar as pessoas à conversão. Por tudo o que Deus sofre em Jesus, Deus convence os homens do seu extremado amor por eles e atrai novamente a si os que se afastavam e fugiam por não confiar nele. A glória de Deus consiste em ter escondido por nós a sua glória, vindo ao mundo como homem, para nos amar e por nos amar. Como reflexão para nós hoje, podemos nos perguntar quanto o nosso testemunho tem anunciado o Cristo crucificado. Porque não devemos nós tampouco nos envergonharmos da cruz. Ela é a mensagem do amor divino por cada pessoa humana, a mensagem da caridade extrema. Por isso tem um poder que atravessa nossas duas tentações, tanto a da verificação empírica como a da verificação racional. Isto é, as demandas que fazemos por sinais e sabedoria. Não porque esses elementos não sejam importantes. Na verdade, Jesus é o maior filósofo, o homem mais sábio que já existiu, e também o que praticou os maiores milagres. Razão e fé andam juntas. A fé é plausível para a razão do homem.
e por ter feito milagres e por sua sabedoria, Jesus mostra e reconhece que essas coisas devem ser, sim, consideradas. Contudo, a cruz não as nega, mas vai além delas, vai transcendê-las. E a pregação da cruz faz o mesmo. No mundo de hoje há pessoas, correntes e religiões que compartilham com os cristãos a pregação da justiça social, da caridade, do respeito à dignidade humana. Mas nem os filósofos, nem as outras religiões dizem ao homem que Deus o ama, e o ama por primeiro. Deus ama muito antes de ser amado. Mesmo as pessoas mais duras de coração, mais seculares, mais resistentes, que quem sabe pensam no cristianismo como uma bobagem ou uma loucura, ou uma irracionalidade, ou uma fuga, podem se enamorar e deixar persuadir por essa mensagem que vem da cruz de Jesus Cristo. Nós que vivemos hoje, precisamos nos convencer, no fundo do coração, do poder da cruz de Jesus. Certamente por isso, Paulo, na mesma carta aos Coríntios, logo depois, no capítulo 2, versículos 1 e 2, exorta: Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Ou seja, Paulo, no início do seu anúncio da Boa Nova, não se prendeu a palavras de sabedoria que pudessem impressionar e cativar os coríntios, mas foi diretamente ao ponto que interessava, ao coração da mensagem. Jesus Cristo que morreu por nós, por amor. Jesus Cristo crucificado. Obrigada por terem acompanhado essa mensagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.